Olá, bom dia, ou boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo. Aqui quem fala é João Pedro Gonçalves Ficado, discente do curso de Ciência Atmosférica da Universidade Federal do Oeste do Pará, juntamente com minha colega Losane Brunce Viana, colega de turma. Junto a ela fizemos esse trabalho, só que devido a alguns problemas de internet e coisa, ela não vai poder participar da gravação, mas também conta. Então, abordaremos o seguinte tema de temperatura potencial, que é um tópico da disciplina de termodinâmica da atmosfera. Então, temperatura potencial. Primeiro conceito. A temperatura potencial de uma parcela de ar é definida como a temperatura que a parcela teria se fosse expandida ou comprimida adiabaticamente de seu estado real de pressão e temperatura para uma pressão padrão, normalmente é 1000 milibares ou 1000 hectopascal, dependendo de qual você estiver usando. Mas é tudo a mesma coisa. Importância de se ter a temperatura potencial. É um parâmetro útil em termodinâmica da atmosfera, pois o processo da atmosfera são frequentemente próximos aos adiabáticos e então que permanecem essencialmente constantes. É importante ter para, se você quiser saber o estado que a parcela de ar está em determinada pressão, você pega aquela pressão, a temperatura, os dados que tem lá e faz o cálculo e pega as informações, aí tu vai saber como é que ela está, se está estável, como é que ela, para tu ter uma previsão do tempo, para ajudar na previsão do tempo. Medição. Como se estima a temperatura potencial? Não existe um aparelho que meça diretamente ela, porém ela pode ser facilmente estimada através de princípios e cálculos físicos. Não existe um aparelho como de temperatura, de pressão, de vento, mas quando você pode estimar ela através de cálculos físicos, você tendo o nível de pressão que você tem, a temperatura e você pode fazer o cálculo e ter a temperatura potencial. Equação. Temperatura potencial é definida matematicamente pela essa equação Bianchi, depois de ter sido integradas várias vezes, chegar a esse ponto aqui, onde o θ é a temperatura potencial em Kelvin, tudo é em Kelvin aqui. T e P são respectivamente temperatura em Q e pressão em PA. E P é a pressão referente e geralmente tomada ao nível do mar. Então essa aqui é a constante R, que você torna a temperatura, a pressão do ponto que você deseja, a pressão do nível do mar e a pressão que você deseja, seus 500 hectopascal. Vamos continuar. Procedimento no diagrama Skill-T. O que seria o diagrama Skill-T? Descreve o perfil da atmosférica e é utilizado para análise e previsão de tempo e é composto por isobaras, que é de pressão, isotérmica, que é de temperatura, essa vermelha aqui, e razão de mistura, essa pontilhada aqui, meia roxa, não sei se dá de ver isso, é meia roxa. E adiabáticas secas, que é essa daqui, e a saturada, que é essa pontilhada. A diabática seca, que é essa verde contínua, a diabática saturada é essa pontilhada verde, meia verde. Como é que se
pode se pegar isso aqui, como nós vimos, é um diagrama de skill T e para ter esse ponto vermelho é para ter vários pontos em cada pressão aqui, que foi tipo soltada uma sonda e teve a medição vertical da atmosférica. Então, nós vamos pegar o ponto da pressão de 700, da curva da temperatura da pressão dada, siga pela adiabática seca até a isobara de 1000. O valor da isotérmica nesse ponto é a temperatura potencial da parcela de ar. O que eu falei aqui? Vamos dizer, pegar a parcela de ar, a temperatura na pressão de 700 milibares. Então, vou pegar, tivesse vários pontinhos aqui, você pega esse ponto daqui de 700, desce seguindo a isobárica de adiabática seca, ou seguindo a linha de adiabática seca, constante, assim, até chegar na pressão de 1000 hectopascal. E o número que tiver aqui é o valor da temperatura potencial. Esse daqui é o procedimento sem usar o cálculo, só se tivesse um gráfico você visualmente conseguiria achar. Então vamos dizer que aqui seria a temperatura lá na pressão 700 é de menos 10 graus Celsius, e aqui descendo adiabaticamente, aqui a temperatura potencial é de 19 graus Celsius. Aqui também temos um exemplo. Você pode pegar qualquer ponto e descer. Vamos aqui de 850. Pegar aqui o ponto de 850. Aqui é a linha de temperatura que foi medida. Pegamos o ponto de 850. E essa aqui é a adiabática seca, a linha de adiabática seca. Vamos pegar ela e descer até 1000 hectopascal, que é a pressão aqui. Aí você pega e vê qual é o valor da temperatura aqui, ó. Você desce constante, sem mudar nada, até aqui. Vai ser mais ou menos 28 graus Celsius ou 29, por aí, vai ser pelo menos nessa base. Então é assim que se encontra a temperatura potencial num gráfico de skill T, que normalmente tem vários institutos que lançam, e você pode pegar qualquer gráfico e qualquer ponto da temperatura e fazer isso para ter a temperatura potencial. E se você colocar o cálculo igual aquela equação que eu mostrei lá atrás, você também vai encontrar o mesmo valor. E então, obrigado pela atenção, né? E era só isso que eu queria apresentar. Então, tchau e boa tarde, boa noite.